E eu abri o programa agora mesmo dando para você os números, né, que mostram como ele impacta o jogo ainda assim de diversas formas. Mas, Bruno, agora que o time precisa de ajuda ofensiva, ele não pode dar o luxo de sair zerado do jogo, cara. Me desculpa. Não tem explicação. Não tem como aceitar que um cara do tamanho dele, do talento dele, escolha número 1 de round, tenha 3 tentativas de arremesso, tenha 0 tentativa de lance livre. Não dá, cara. Salve! Começando mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, e hoje o assunto, mais uma vez, é Brooklyn Nets. Mais especificamente por conta da lesão do Kevin Durant, né? O KD se machucou aí jogando contra o Miami Heat no último dia 9, vai ficar um mês fora, né? Um mês crucial, inclusive, para as aspirações do Nets na temporada regular, né? Já que o time atualmente está em segundo lugar na Conferência Leste. E o Milwaukee Bucks, Filipão, tá fungando no cangote dos caras. E agora a gente vai tentar entender aqui como é que o que o Nets precisa fazer para segurar a onda, né? Não apenas o Kyrie Irving, mas esse cara que vocês estão vendo aqui na tela, o Ben Simmons. Mas antes da gente começar, Filipão... Boa. Solta a braba aí que solta eu tô a braba, quente hoje. gente. Estamos muito perto. A gente passou os 900 inscritos. Falta, ó... Isso aqui já foi... 90% da meta já está atingida, falta só aqueles 10% e a gente pede pra vocês, encarecidamente, assinem o canal do 3 Pontos e a Falta, curtam o vídeo, deixem o seu comentário. O que é pra comentar, Filipão? Não, hoje, cara, o meu único pensamento é rumo aos 1000, cara. Rumo aos 1000. Rumo aos 1000. Boa, rumo aos 1000, cara. Perfeito. Então vamos ficar com essa mentalização positiva aí, galera. Pra quem não segue e vê os comentários... entenderem que, pô, vamos ajudar os caras, faltam 100 só, gente, é uma meta histórica pra gente, né, Bruno? A gente começou há 2 anos o podcast, mas há menos de 1 no YouTube, então pra gente é muito significativo. Nesse formato aqui, a gente tem o quê? Uns 2 meses, 3 meses? É pouquinha coisa, já estamos aqui quase lá, pô, bom demais, bom demais. Então a gente agradece, Bruno, quem trouxe a gente aqui, galera, a gente quer chegar longe, mas a gente não vai esquecer nunca de vocês que permitiram que isso acontecesse. Exato. Então quem tá desde o começo, quem chegou agora e tá comentando todos os vídeos, deixando seus likes, compartilhando com os amigos, escrevendo pra gente por DM em separado, galera, vocês são a razão pela qual esse podcast existe. A gente começou o 3PF pra ser o podcast... aqui pra vocês. Cara, a gente começou o podcast pra ser um podcast democrático, imparcial, que fala de todos os times. E pra vocês, a gente quer engajar com vocês, então sem mais delongas, que eu já falei pra caramba, que eu tô emocionado aqui, ó, família. É Bora. Isso, beijo a todos e vamos pro pau. Vambora. Vamos lá, falar do Brooklyn Nets então. Bom, acho que a resposta pra essa pergunta aí, de né, como é que o Nets vai se virar nesse mês, Filipão, passa obviamente pelas outras 2 estrelas do time, Kyrie Irving e do Ben Simmons. Eu imagino que você vai querer falar do Kyrie também, mas, além dele, quem que você acha aí que tem que chamar mais a resposta? É o Ben Simmons, né? Bruno, cara, vamos lá, não tem o que dizer, vambora. Não tem o que dizer, cara. Acho que é o seguinte, o Kyrie, a gente sabe que ele vai ser o cara desse time nessa stretch de um mês. E a gente tá gravando o programa aqui, nesse momento, o Nets teve um jogo, que foi contra o Boston Celtics, sem o Kevin Durant. Então, esse jogo mostrou pra gente o que a gente vai poder esperar desse time. Né? Como é que esse time vai dar as caras sem a sua principal estrela. Cara, mas Brunão, antes de eu entrar nos outros méritos, nos outros caras, né? Como você falou, Bruno, um cara que chega com a pompa que ele chegou, um cara pra quem o Nets teve que sacrificar o James Harden pra chegar lá, um cara pra quem o Nets bancou, né? Mesmo com uma lesão séria o ano passado de costas, que não jogou nada. Não, esse cara é o Ben Simmons. Porque a gente tá falando de um cara talentoso e que ainda tem espaço pra crescer, tem espaço pra evolução. Sim. Né? E quanto o Celtics, Bruno, antes de eu começar a minha crítica, eu vou começar elogiando ele. Ele terminou o jogo com 3 assistências, 9 rebotes, 2 roubos de bola e 1 toco. E foi o único jogador do Nets positivo no plus-minus. Um único. E esses números, Bruno, mostram o tamanho da importância defensiva que ele tem. Até porque ele marcou diversas posições, cara. Mesmo no perímetro, foi incrível. Teve alguns lances que a TNT americana mostrava, ele no perímetro marcando o seu adversário. Conseguia, Bonão, correr pelo atleticismo dele, pelo tamanho da envergadura dele, ele conseguia pegar o rebote
E num piscar de olhos, fazia transição. Ele cruzava a quadra inteira com um passe e botava o companheiro na cara da cesta. Então, assim, são coisas... São os intangíveis, né, Bruno, que a gente fala, né? Sim. A importância de um cara que, às vezes, as estatísticas não mostram. E ele, de fato, nesses quesitos, ele conseguiu impactar bastante o jogo. E eu mencionei esses passes que ele cruza a quadra inteira, Bruno, com, assim, em questão de um milésimo de segundo. Ele pega o rebote e já faz a transição. Ele é um cara que, Bruno, ele tem uma visão privilegiada. E se o Nets é o quinto em pontos em transição, né, nos famosos fast break points, que a gringa gosta de dizer, passa muito pelo Ben Simmons, pela habilidade de playmaking que o Ben Simmons tem. Porque parece que ele vê o jogo em câmera lenta, né? Então, Brunão, é justamente esse cara, desse talento, que tem a capacidade, portanto, para transformar esse time do Nets sem o Kevin Durant. Por quê? Porque o Nets é um dos poucos times que ainda, Brunão, dependem muito do isoball. Né? Ele é um estilo de jogo muito assim arcaico, digamos assim, porque hoje é um basquete muito coletivo. Mas o estilo de jogo do Brooklyn depende exclusivamente em dar a bola nas mãos do Kevin Durant e do Kyrie Irving, sair da frente, passar a quadra e esperar que esses caras façam sua mágica. E funciona, porque são dois talentos transcendentais. Só que agora, Brunão, por eles terem apenas uma dessas duas estrelas em quadra, a equipe se torna presa fácil, né? Caso eles não... Difícil fazer a isoball quando você tem... Você não tem o principal jogador que vai ser a peça central dessa tática, né? Não tem o que fazer. Não, eles são presa fácil caso eles não se adaptem. Caso eles não mudem o estilo de jogo e põem principalmente o elenco pra jogar. Né? Chamar a marcação, fazer pick and roll, ajudar o Kyrie com a pontuação. Né? Não ser um time previsível, como eu falei. Porque, afinal de contas, Bruno, o Kevin Durant é um cara com 30 pontos de média por jogo, cara, essa temporada. Ele é um sério candidato a MVP. É claro que não tem como a gente repor esse cara, um talento desse, mas talvez os pontos a gente consiga. Mas pro Nets fazer isso, eles vão ter que muitas vezes encher o time de arremessadores na quadra. Exemplo, vai ter muito tempo, teve já em certos momentos do jogo contra o Boston, que o Kyrie, o Joe Harris e o Seth Curry estavam juntos na quadra. A gente tá falando de basicamente 3 shooters, né, de 3 arremessadores, basicamente tem a altura de armadores, o que inevitavelmente vai fazer os caras jogarem no small ball. E, de novo, é por isso que o Ben Simmons vai ser chave nisso, Bruno. Não apenas pela versatilidade defensiva dele, já que ele pode jogar de 4 ou de 5, mas principalmente pela maneira como ele é capaz de ser a cabeça pensante por trás do ataque do Nets e fazer justamente essas peças todas funcionarem. Isso numa análise defensiva e criativa. Agora, Brunão, senta que lá vem a história. Se antes o Ben Simmons tinha desculpa, Brunão, de que com o KD e o Kyrie em quadra ele não tinha que se preocupar em pontuar, agora o jogo mudou, amigão. E eu abri o programa agora mesmo dando pra você os números, né, que mostram como ele impacta o jogo ainda assim de diversas formas. Mas, Bruno, agora que o time precisa de ajuda ofensiva, ele não pode dar o luxo de sair zerado do jogo, cara. Me desculpa. Não tem explicação. Não tem como aceitar que um cara do tamanho dele, do talento dele, escolha número 1 de round, tenha 3 tentativas de arremesso, tenha 0 tentativa de lance livre. Não dá, cara. É. E eu consigo muito perceber nessas 3 tentativas desse jogo. É que, vamos combinar também, o KD, ele se lesionou na pior hora possível, porque o jogo seguinte à lesão dele foi justamente o jogo contra o Boston Celtics. Mas tudo bem, não dá pra escolher com quem que você vai jogar. Eu fico muito pensando nessas 3 tentativas, e obviamente isso eu acho que tem muito a ver com aquela questão dele ter um trauma, né? Muito se fala na imprensa americana, né, sobre, o cara tá traumatizado, né, de não conseguir acertar, e você pensa, o cara vai, chuta uma, já erra, já fica com aquele trauma, com aquele bloqueio, né? Putz, será que eu vou arremessar mais? Aí tenta a segunda, não vai. Tenta a terceira, não vai. E realmente, né, um cara que você tem uma criatividade, uma capacidade de criar jogadas, e um cara que consegue criar espaços, criar oportunidades pra todo mundo, é perfeitamente capaz de criar oportunidades pra si. Brunão, exato. E ele não aproveita. Exato. Ele não aproveita.
Não, e não é de agora que a gente tá falando isso, né, cara? Assim, ele tem sequer olhado pra cesta. Ele é um cara que, tipo assim, dentro do inconsciente dele, ele pagou da cabeça dele que ele pode pontuar. Eu acho que o que pega mais pra mim é isso. Não é o fato dele apenas não pontuar ou tentar pouco. Eu acho que é o fato de ele, em uma situação de ataque em que existe uma chance clara, uma chance claríssima de que é ele que tem que carregar a bola até a cesta e marcar, ele prefere não tomar essa decisão. Eu acho que esse é o ponto central aí. Teve um lance muito fatídico pra mim, que me lembrou muito o lance histórico contra o Trae Young, que a gente crava que foi o momento ali em que o Ben Simmons bugou. Que foi quando ele Bruno, tem uns lances, ele penetra, ele bate o marcador, ele faz o movimento da bandeja e no ar, livre, ele faz o passe por cima da cabeça e passa a bola pro Claxton, que não esperava que a bola fosse pra ele, não consegue o domínio e cede o turnover. Então, assim, Bruno, há uma trava mental nele muito grande, mas que a gente... Cara, a gente não tá pedindo pra ele, Bruno, ele seja algo que a gente não sabe que ele possa ser, né? Por exemplo, essa bandeja, cara, tá me dizendo que você não consegue pontuar 2 bandejas no jogo? Você não consegue fazer 2 penetrações e fazer 2 enterradas, né? Um cara do tamanho dele, do talento, com a velocidade que ele tem. Vale dizer que em Filadélfia, Bruno, há 5 anos atrás, ele era o 5º da liga em drives. Ele fazia 10 drives por jogo. Esse ano, a média dele é 3. Quando você para e pensa, né, a média de 3. Se ele faz uma a mais e converte todas, é quase um triplo-duplo. Bruno. A diferença que a diferença, o cara tá isso aqui. De ter a estatística que todo mundo considera que é uma estatística que prova, acima de tudo, que o jogador foi eficaz em quadra, foi eficiente. É impressionante. E eu pego esse gancho novamente pra dar louvores, cara, a caras como, por exemplo, o Draymond Green, cara como o Russell Westbrook, caras como o Giannis Antetokounmpo. São caras que, assim como o Ben Simmons, Bruno, não possuem esse recurso do tiro de longa distância, mas ainda assim, como você bem trouxe, encontram maneiras de pontuar consistentemente. E o melhor, Bruno, que eu acho que falta pro Ben Simmons, eles não têm medo nenhum de tentar. Ou de ir pra linha de passe livre e errar, cara. O Giannis pode até contagem regressiva pra ele, cara. Né? Eles sacaneiam mesmo, eles brincam mesmo com ele tem todo aquele ritual, né? Bate a bola, gira, respira e tal. Mas faz, né? Ele não muda o estilo de jogo dele, cara. Esse que é o negócio. Por quê? Porque ele põe o time em primeiro lugar. Ele não tá nem aí se ele vai ser motivo de chacota. Ele não tá nem aí se... O Russell Westbrook é um exímio exemplo disso. Ele não tá nem aí se a torcida adversária tá pedindo pra ele chutar quando tá aberto. Se ele estiver aberto, ele vai chutar, mesmo que ele erre. Então, assim, o Ben Simmons tem essa capacidade. Ele pode fazer isso. Ele pode ser um Draymond Green, Bruno, que, poxa, faça 10 pontos por jogo, 12 pontos por jogo, né? Ele é um cara que, se for agressivo um pouquinho mais, ele pode ir pra linha de lance livre, que ele faça 40%, 50% de lance livre, mas, irmão, se você conseguir voltar a sua média de 15 pontos por jogo, que ainda assim, Bruno, é a média da carreira dele, o Nets não apenas se mantém no topo sem o Kevin Durant, mas eles se tornam favoritos quando o Kevin Durant voltar. Que é o objetivo, né? O objetivo deles agora é esse, assim, mais do que tudo, segurar esse segundo lugar, né? Vamos parar pra pensar que olhando a tabela, cara, não é nem só o Bucks, não. O Cavs também tem total condição de passar os caras, se eles derem mole. E se derem muito mole, o Sixers passa também. Então você vê, esse mês é tão crucial pro Nets que pode decidir se os caras pegam o seed 2 e um mando de quadra excelente, ou os caras vão lá pro meio da tabela e aí tem que, né, e depois tem que se preocupar ali com não ter o mando numa eventual semifinal de conferência, numa eventual final de conferência. Porra, imagina a diferença que vai ser, por exemplo, se os caras pegam os Celtics, como tem sido várias vezes, Nets e Celtics sempre estão se enfrentando nos playoffs. Pega em uma semifinal, primeiro round ano passado, pega numa semifinal de conferência e não consegue mandar a maioria dos jogos lá no Barclays Center. E aí?
É um impacto que a gente não consegue nem mensurar, né? É. Então, assim, eu acho que o estrago que pode causar essa ausência do Kevin Durant é muito grande. Mas já me abre, Bruno, espaço para justamente dizer isso, né? Exato, era isso. Era até pra esse lado que eu já queria ir. Então pode abrir, Bruno. O mestre de cerimônias aqui é você, cara. Vamos lá. O que eles têm que fazer? O que esse time tem que fazer? Qual é a chave? Qual é o segredo? Qual é a chave de sucesso, Filipão? Você é o head coach do Nets aí agora. O Nets tem as peças, a gente cansa de falar. A gente fez um episódio super recente do Nets, né, Bruno, cantando louvores pro GM, pro Sean Marks, que montou um timaço. E dica de passagem, Bruno, o Royce O'Neal e o TJ Warren cresceram muito nesse jogo. E eles combinaram os dois juntos para 31 pontos, que é basicamente cobriram o Kevin Durant, né? Então, assim, eles têm peças, eles têm experiência e eles têm capacidade para competir. A gente sequer traz o Kyrie, põe o Kyrie na equação, porque a gente sabe o talento que esse cara tem. E ele de novo, ele tá jogando pelo contrato dele. Tá focado. Ele tá nos últimos 6 meses de contrato dele. Ele tem motivos de sobra, gente, pra botar a bolinha debaixo do braço e entregar. E esse é o próximo ponto que eu ia fazer. Eu falei do Royce O'Neal e do TJ Warren, que jogaram muito bem e cobriram só os 30 pontos do Kevin Durant. Portanto, tem motivos de sobra o torcedor do Nets para ficar tranquilo. E outro motivo, Bruno, é justamente o Kyrie Irving. Nesse jogo contra o Boston Celtics, ele fez 24 pontos, sendo que ele chutou só 9 de 24 de quadra. Eu não consigo imaginar o Kyrie Irving tendo outro jogo assim tão ineficiente, e mesmo que ele tenha feito 24 pontos. Então, acho que eles vão manter competitividade, sim, de qualquer maneira. Né? Agora, Brunão, você perguntou a chave específica, né? As áreas específicas em que o Brooklyn precisa melhorar para conseguir se manter no topo sem o Kevin Durant. Vamos lá. O Brooklyn, Brunão, teve 38% de bola de 3 contra 33% do Boston. Ganhou, né, os pontos em contra-ataque 24-10 e teve 12 turnovers contra 14 de Boston. E, de novo, ainda assim perderam o jogo. Então, quando eu vi essa estatística, eu falei, cara, onde será que aconteceu? Aonde será que foi o ponto em que eles perderam? E não, pra nenhuma surpresa minha, eles perderam feio na batalha do Garrafão, Bruno. Foram 31 altura, rebotes. Mais uma vez. Filipão tá 1 ano falando. Se tem uma coisa que eu escuto desde 2022, não, desde 2021. Desde 2021. Toda vez que a gente vai falar dessa, fala, o Nets é um time baixo. Alta altura. O Nets não tem ninguém alto. Tá precisando. Mais uma vez, né? Não. Foi 31-48 nos rebotes. Sendo que 4-12 nos rebotes ofensivos. Eu vou repetir. 4-12 nos rebotes ofensivos. Isso é algo que me preocupou muito. A gente fala insistentemente, como você cantou a bola pra mim, Brunão, que eles precisam de um reserva pro Claxton. É um time que não pode sair dessa janela de transferência sem arrumar alguém de tamanho pro garrafão. Mas, quando eu falo dessa discrepância dos rebotes ofensivos, principalmente, Brunão, o Nets não tem desculpa para ceder rebote ofensivo pro Derek White. Não. Ou pro Peyton Pritchard. Vou te dizer, inclusive, o que outra opção aqui pra gente encerrar, passar a régua, Filipão. Por onde pode passar a solução desse Brooklyn Nets nesse mês crucial? Pelo mercado. Não à toa, coincide aí com a trade deadline, né, a volta do Kevin Durant. E... Bom, tem 2 alvos muito claros, né? Até o próprio Woj falou que a expectativa é que Brooklyn vá às compras, né? Que acrescente ao elenco, né? O que eu acho que muito provavelmente vai acontecer... Os 2 grandes alvos são o Poeltl e o John Collins. Né? Poeltl é o pivô do San Antonio Spurs e o Collins o ala do Atlanta Hawks. Eu acho que eles vão conseguir o Poeltl, cara. Porque é um negócio muito, muito, muito fácil de você desenrolar. O time que já tá em rebuild. Você tem um jogador que claramente, né, daria muito mais certo em um time que é contender, um time que quer ganhar agora. Cara, manda embora alguém com contrato aspirante ou alguém que não tá jogando direito, sei lá, o Perry Mills. Bota umas piques aí junto no negócio, velho. E você tem esse cara alto que você precisa, né? 2,16 metros de altura é alguém que consegue ajudar um pouco ali o Claxton, né?
E é um bom pivô. É um pivô, exato. É um bom pivô. É um pivô preterido por muitas equipes por fora aí da liga, né? É. O John Collins seria um excelente ala também. É um cara que está insatisfeito em Atlanta já há muito tempo. A minha questão com o John Collins é o que será que a Atlanta aceitaria em troca, porque é um cara que ainda assim tem muito valor. É por isso que eu acho mais difícil esse negócio também. Né? E eu não acredito que eles vão aceitar um veterano como Patty Mills, por exemplo, ou um Seth Curry, por exemplo. Acho que vai um pouco na contramão do que o Atlanta está construindo. Agora, Bruno, talvez se eles vão em um time como o Orlando Magic, por exemplo, que é um time que tem um cara como o Mo Bamba no banco sem jogar, 100%. É outra opção interessante. E além de tudo, jovem para o futuro também, para equilibrar um pouco a idade desse time, que é um time que está envelhecendo, né? Então, é outro alvo mais plausível de se pensar, dado que, por exemplo, o Magic é um time extremamente jovem, é um time que precisa de uma liderança no vestiário, é um time que muitas vezes no clutch time não tem quem chama a responsabilidade. Então, se você faz uma oferta de um Patty Mills para esse time, de novo, de um Seth Curry eventualmente para esse time, por mais que não seja um jogador jovem, eu acredito que o Orlando já não esteja mais em rebuild. Eu também acho que não. Certo? Eu também acho que o Orlando já tá na próxima fase aí desse processo. Passou do ponto. O rebuild já foi até o Paulo Banqueiro, que foi a escolha número 1 de draft dele. Se eles quiserem mais, aí alguma coisa está errada, né? Então, eu acho que agora é desenvolver essa galera que tá lá. E uma peça experiente como esses caras que a gente mencionou poderiam sim... Concordo. Causar, Bruno, um rebuliço no vestiário e elevar essa equipe pro próximo nível. Então, há opções sim. É isso, há opções dentro do Nets também, né? Basta acontecer o que a gente tá imaginando que vai acontecer. Mas agora a gente eu tenho que falar, cara, de novo, a gente sempre fala. Não quero gastar, não quero perder o Seth Curry, não quero perder o Patty Mills. Dwight Howard tá disponível na China. Você tá querendo me dizer que o Dwight Howard não consegue pegar 10 rebotes por jogo? Eu acho que é muito factível. Então, muito factível. Vamos lá, então, agora perguntar pra você que tá assistindo a gente aqui, o que você acha que vai acontecer com o Brooklyn Nets nesse mês sem o Kevin Durant? Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua opinião, a gente quer saber. E não se esqueça de curtir o vídeo, né? Já chegou até aqui no finalzinho? Já curte o vídeo aí, fortalece o nosso rolê e assine o canal para não perder nenhum vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta, ativando o sininho importante para receber as notificações. Filipão, grande abraço, hein? Tamo junto. Até semana que vem a gente tá com mais vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta. Valeu!